um trabalho bem legal que o Matheus Carreira faz com a gente aqui de análise de desempenho. Ele é o jogador mais considerado de ruptura, o jogador que chega mais de trás e vai até a área e acaba servindo os companheiros e também finalizando. Então, o Colídio, ele não é o tradicional camisa 9, por isso que ele está na nossa quarta colocação de recomendação, porque não é bem o que o Palmeiras procura, mas pensando que o Paulinho pode ser esse jogador... Eu ia falar, não é semelhante ao Paulinho? Então, o Paulinho jogou muito bem também no Atlético, vindo de trás, não sendo necessariamente um centroavante, mas também fez essa função no Galo. Então, às vezes a parceria poderia ser... Dessa, hein? Desculpa aí, Ricardinho. Às vezes a parceria dos dois poderia ser bem interessante. Então, por isso o Colídio é uma recomendação. E o Colídio, até antes do River Plate, no Tigre, fazia uma parceria, uma dupla muito boa com o Matteo Retegui, que hoje chegou à seleção italiana, joga na Atalanta, mas os dois se entendiam muito bem. Então, ele é um cara muito associativo com esse centroavante de referência, mas, como o Ricardinho falou, para jogar ali não é a dele. Exatamente. Siga, Ricardinho. Fiquem à vontade, como fez o Breiler agora, amigos Eugênio e André, para palpitarem também, né? Darem seus pitacos. Eu já estou falando demais. O Ricardinho daqui a pouco vai ficar bravo comigo, que eu estou interrompendo aqui. Siga, amigo Ricardinho. Vamos lá. Agora, esses 3 primeiros colocados, qualquer um deles, eu acho que seria muito interessante para o Palmeiras. Eu acho que os 3 são o que o Palmeiras realmente busca. E o primeiro nome que eu vou mostrar aqui é o Alex Arce, da LDU. Ele não é o primeiro ou o segundo por uma questão de idade. Ele tem 29 anos, mas é um jogador bem alto, tem 1,87 m. E em 2024 teve números muito bons. Em 49 jogos, fez 37 gols e tem 4 assistências. Ele precisa de uma média baixíssima de 4,4 chutes para marcar um gol. E ele garantiu 17 das 27 vitórias da LDU na última temporada, com 15 gols e 2 assistências nessas vitórias garantidas. Ele é um jogador mais de profundidade, um jogador bem alto, que faz o pivô, é um centroavante bem que o torcedor brasileiro está acostumado a tratar como camisa 9, um jogador alto, de força, em posição física. Então, ele seria um jogador que combinaria mais, talvez, com o que o Palmeiras precisa. Eu levanto a mão aqui, mas, na verdade, quem levanta a mão é o Eugênio Leal. Qual é o apelido do Alex Arce? Você levanta a mão por mim, é isso? É isso. Que você falou aqui. Quero que você repita qual é o apelido do Alex Arce. A imprensa equatoriana, em alguns momentos, o comparou ao Haaland, dizendo que ele era o Haaland paraguaio. O que é legal é que ele já vinha de uma passagem muito goleadora no Independiente Rivadavia, na segunda divisão argentina. Então, um cara que se provou num contexto maior. Que logo depois dali, ele também foi muito falado na América do Sul. Despontou tarde, né, Dom? Exato. E aí na LDU, assim, num nível mais alto, né, jogando no futebol sul-americano, acho que aí ele se confirmou também, é um nome que acho que seria bem interessante para o Palmeiras. O Haaland paraguaio, segundo Eugênio Leal... Segundo Eugênio Leal, não. Segundo a imprensa equatoriana. A comparação deles é pela frequência de gols, né? Que ele iniciou o ano fazendo uma quantidade enorme de gols e eles compararam com o que o Haaland estava fazendo naquela época no City. São empolgados os caras ou não? Um pouco, né? Mas é porque ele fez muito sucesso na LDU, muito sucesso. Até o final do ano, tá? Aquilo foi mais no início da temporada. Ele terminou o ano fazendo um gol atrás do outro. Foi uma temporada fantástica dele. Aliás, não a primeira, né? Como lembra aqui o Dom, que já tinha ido bem na Argentina. É um jogador que tem uma história particular, porque ele é revelado pelo Cerro Porteño, mas não consegue jogar no Cerro Porteño. E aí ele quase para de jogar. Na pandemia, ele vai vender, ele vai ser vendedor, levando materiais que o tio dele produzia lá, e aí ele encontra um ex-técnico da base e fala, eu estou montando um time na segunda divisão. Que aí ele vai, e aí ele sobe com esse time, fazendo muitos gols, e aí recomeça a carreira a partir desse momento que ele quase para de jogar bola. Ricardo Spinelli, Ricardinho, agora eu estou curioso, quem são os números aí, o 2 e 1? Vamos lá, foi difícil, essa escolha dos 3 primeiros foi muito difícil, a posição deles também, mas... O nosso segundo nome é o Matteo Pellegrino, hoje no Vélez. Ele é jogador do Vélez, mas a temporada passada dele, ele jogou pelo Platense, também da Argentina. Ele é mais jovem, então por isso que ele está à frente do Alex Arce.
As características dele são mais parecidas, são centroavantes de profundidade, ele tem uma posição física muito boa, é um jogador que nos duelos aéreos e duelos terrestres também vai muito bem, então ele é um jogador que pode auxiliar o Palmeiras principalmente em bolas paradas, coisa que o Palmeiras perdeu na última temporada, então talvez pudesse ser um retorno do Palmeiras a bolas paradas mais fortes. Muito alto, hein? Exatamente. Ele é o jogador mais alto dessa lista, 1,92 m. No último ano, como eu disse, pelo Platense, foram 40 jogos, 15 gols e uma assistência. Ele precisa de uma média de 6,6 chutes para marcar e garantiu 8 vitórias do Platense na última temporada, com 7 gols e uma assistência nessas vitórias garantidas. A gente pode até comparar os números dele com o Arce, já que eles são jogadores mais de características parecidas. O Arce deixa ele muito para trás em números. Então, o Arce tem mais do que o dobro de gols, tem 4 vezes mais assistências, uma média de chutes até marcar bem mais baixa. Então, mas por que o Pellegrino ficou na frente do Arce? Pela questão da idade. Então, o Arce tem 23 anos, que costuma ser o mercado do Palmeiras pela questão da idade. Então, o Arce é uma coisa interessante também. O Gomes, em uma entrevista a uma rádio paraguaia recentemente... Gustavo Gomes? Isso, Gustavo Gomes. Ele falou que sente falta de outros jogadores paraguaios na equipe do Palmeiras e ele recomendou o Vilhaçante e o Arce. O Pellegrino é filho do treinador, Maurício Pellegrino, ex-jogador. O pai dele era zagueiro, né? É do Valência. Até. Grandão também, é. E é um atleta que ele não conseguiu se firmar no Vélez. Por isso ele foi emprestado, já passou por outros clubes. E essa temporada agora, que acabou, de 2024, foi a temporada que ele conseguiu mais se desenvolver. Eu acho que também passa, né, por essa questão de ser um time menor. Então o Arce jogando na LDU, a LDU foi campeã, né, no Equador. Ele fazendo gol contra o Boca aí, ó, pelo Platense. Então, como o Platense é um time menor, as chances para ele são em menor quantidade também, né? A bola é um time que não vai ganhar todos os jogos. A LDU estava sempre buscando e a bola talvez se ofereça com mais frequência, com mais qualidade para o Arce. Mas o Pellegrino é um jovem que teve o primeiro ano com um bom desempenho. Antes ele não estava conseguindo. Às vezes é isso, tem um tempo de maturação para conseguir acontecer. Diga, Ricardinho. Agora, a nossa última e principal recomendação é a joia da coroa. Não dá para dizer isso, talvez porque esses dois jogadores, como eu disse, são excelentes, acho que seriam muito interessantes, mas o nosso primeiro colocado, Cúcio Hernández, do Columbus Crew, é um jogador que foi muito bem na última temporada, colombiano, muito jovem, tem 25 anos, ele é mais baixo, tem 1,76 m. Na última temporada, em 40 jogos, fez 25 gols e deu 14 assistências. Nossa. Precisa de uma média de 7,7 chutes até marcar e garantiu 13 vitórias do Columbus na última temporada. Essas vitórias garantidas a partir de 9 gols e 4 assistências. Ele é um jogador, um centroavante com característica completamente diferente de todos que a gente acabou de falar aqui. É o que a gente chama de um centroavante de mobilidade, ele roda muito na área, então não é um jogador parado. Ele procura muito o jogo para servir os companheiros e também finalizar. Então, o Cúcio Hernández, ele é uma opção talvez um pouco mais cara por vir da MLS. Lembrando que a gente acabou de falar de Vélez Sarsfield e de LDU, que são mercados cujo câmbio talvez ajude o Palmeiras. No caso do Columbus Crew, a negociação seria em dólar, um pouquinho mais difícil, mas o Cúcio Hernández, inclusive, já foi ventilado em alguns clubes brasileiros nesse período de notícias de mercado, os clubes procurando opções. O Cúcio Hernández, acredito eu, que seria uma ótima opção para qualquer time brasileiro aqui no nosso cenário. Aí a dificuldade realmente financeira, né, Ricardinho? Porque o Palmeiras até chegou a se interessar pelo Tati Castellanos, também da MLS, mas pela dificuldade o mercado europeu acabou levando. O Tati Castellanos hoje joga na Lazio
Então, realmente precisa fazer um investimento alto, sendo que o Palmeiras já fez um investimento alto no Facundo Torres. Então, realmente equilibrar esses pratos para ter um centroavante dessa característica. E acredito, até pelo estilo, se o Palmeiras se desfizer do Rony, o Cúcio é um cara de mais movimentação e o Palmeiras já tem o Flaco Lopes. Então, trazer o Pellegrino ou o Arce acaba engessando o Abel nesse centroavante de estatura e de profundidade. E ter um cara de movimentação como o Cúcio Hernandes seria um luxo, mas ao mesmo tempo um luxo caro que demandaria mais um grande investimento. Muito bem, muito legal aí o estudo com essas dicas, não só para o Palmeiras, né? Clubes que estão atrás de um atacante. Faltou uma coisa, o Cúcio tem jogado pela seleção colombiana, tá? Da mesma forma, o Alex Arce tem jogado pela seleção paraguaia, Pellegrino e Colídio ainda não têm tido oportunidades nas seleções argentinas. Titulares, Eugênio? Titulares nas seleções colombiana e paraguaia? O Arce e o Cúcio? Não exatamente. Não, né? O Sanabria é o titular da seleção paraguaia e na Colômbia é o John Duran. Hoje é o centroavante que ganhou a posição ali depois que o Borré perdeu um pouco de espaço. John Duran, que tem feito uma temporada brilhante lá no Aston Villa. Perfeito. Obrigado, Ricardinho. Valeu. Volte sempre com mais dicas. Ricardo Spinelli conosco aqui no F360. A gente vai fazer um rápido intervalo.